Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Pastor Carlinhos novamente aqui com você. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério. Atenção, todos os casais. Todos os casais, por favor, me ouçam e, se possível, repasse essa mensagem. Compartilha essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Aqueles amigos e amigas que você tem que é casado e que estão à beira de uma separação, à beira de um divórcio. Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra e eu gostaria que você parasse agora. Se você está com problemas no seu casamento, se você está em crise no seu casamento, eu gostaria que você parasse agora em nome de Jesus e ouvisse, escutasse com toda a atenção, tá bom? Serão alguns minutos que você vai dedicar agora a essa reflexão. Essa reflexão vai abençoar você. Eu quero mostrar quatro verdades a respeito do divórcio. Então não sai daí, fica conosco, compartilha essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar você e vai lhe ajudar a você tomar a decisão certa que você está querendo, que você está buscando. Quem sabe você não aguenta mais viver nesse casamento. Então aqui está a resposta de Deus para você e para a sua família. Vem comigo, pois vai ser bênção de Deus. Queridos de Deus, eu quero conversar sobre divórcio e quero mostrar quatro verdades que todo casal precisa saber sobre esse negócio. Quatro verdades. Isso aqui é muito sério. Mas antes eu também gostaria de convidar você que está pela primeira vez aqui no nosso canal. Não conhece, talvez alguém lhe apresentou, ou você estava olhando aí, né, os vídeos, e de repente você viu, né, aí a nossa thumbnail e você clicou em cima. Então eu quero convidar você a ser um inscrito deste canal, tá bom? Você quer ser abençoado junto com a sua família, você quer receber orientações, você quer receber palavra para a sua família, então se inscreve aí, deixa o seu joinha, tá bom? Não esquece de deixar, tá bom? Deixa o seu joinha, pois é muito importante para que o nosso canal se torne mais relevante, o YouTube possa aí sugerir o nosso canal para tantas outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero conversar sobre quatro verdades a respeito do divórcio. Amados de Deus, me ouça com atenção, por favor. Se possível, você puder procurar um canto isolado, em silêncio, tranquilo, para você ouvir essa palavra. Serão alguns minutos, eu prometo a você. Mas essa palavra você precisa ouvir. Quem sabe você está prestes a tomar essa decisão de ir embora de casa, de deixar seu casamento, de abandonar. E talvez muitos casais, eles já criaram essa ideia, essa mentalidade de que se não está dando certo, então separa. Se não está dando certo, se divorcia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor Josué Gonçalves, ele fala uma coisa muito bacana e interessante. Ele diz o seguinte: o divórcio, ele é uma porta de emergência. Ele é uma porta de emergência. E porta de emergência você usa para salvar a vida. Você usa para salvar uma vida ou várias vidas. A porta de emergência serve para isso, para escapar com vida. Então presta atenção. O divórcio, ele só é lícito, ele só convém para um casal a partir do momento que a vida ela está em jogo. Presta atenção, eu quero fazer essa observação de início. O divórcio, ele não é uma porta de acesso que você entra todo dia, que você usa toda hora, como a porta principal da sua casa, né, do seu quarto, do lugar onde você habita. Não, querido. O divórcio, ele é uma porta de emergência. Você só deve utilizá-lo, você só deve se apropriar do divórcio se realmente a vida estiver em jogo, ok? Então escute aqui, quatro verdades que todos nós precisamos saber. Quatro verdades que todos nós precisamos saber a respeito do divórcio. A primeira verdade, querido, primeira verdade que nós casais precisamos saber sobre o divórcio. O divórcio, querido, ele é a quebra da aliança. O divórcio, ele é a quebra da aliança. E quando eu falo de quebra de aliança,
o casamento que você adquiriu, que você trouxe para a sua vida, ele foi dado por Deus. E presta atenção, talvez você diga assim, pastor, mas o meu casamento, ele foi um casamento muito conturbado quando a gente casou, não tive bênção dos pais, não tive bênção de ninguém, foi assim por acaso, foi um negócio complicado, foi um negócio assim difícil, tá certo? E eu acho que não foi de Deus esse casamento. Escute aqui, o casamento, ele é bênção de Deus, não importa a maneira como você passou a adquiri-lo. Se você casou, tanto faz com a bênção dos seus pais, com a bênção dos seus líderes, mas você casou, você ali fez uma aliança. Você fez uma aliança. Não importa as vias de interesse que levou você a adquirir esse casamento. Não importa isso. Você casou. Você casou. E a partir daquele dia você fez uma aliança diante das autoridades eclesiásticas. Você fez uma aliança diante das autoridades eclesiásticas. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 19, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz assim, olha o que está escrito. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus está falando a respeito do casamento. 6. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é Deus quem dá a bênção e a legalidade por meio das autoridades. Você casou, não importa o interesse, se foi bom, se foi mal, se foi positivo ou se foi negativo. Vocês casaram e aí estão. Aí você diz, pastor, mas está difícil esse casamento, a gente tem que se separar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está disposto a quebrar a aliança? Você está disposto a quebrar, a romper a aliança? Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de pacto. Você vai ver que Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com Israel. Deus é um Deus de aliança e o casamento, ele é uma aliança, ele é um pacto. A partir do momento que um homem e uma mulher se casam, eles estão assumindo uma aliança. Não é em vão que nós usamos, aqui a aliança, Não é em vão que nós usamos isso aqui. A partir do momento que eu trago o divórcio para a minha vida, eu estou quebrando a aliança, não é com a minha esposa e não é com o marido. Eu estou quebrando a aliança que eu fiz diante de Deus, que foi a maior testemunha naquele dia, em que eu declarei que eu seria fiel, que eu amaria até que a morte nos separasse. Então cuide dessa aliança. Não deixe que o divórcio ele quebre a aliança de vocês, porque divórcio é quebra de aliança. Segunda coisa, Deus odeia o divórcio. Essa é a segunda verdade. Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo de número 2, eu vou ler para você esse texto. Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Olha o que está escrito, Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que na tradução é divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Cuidado, Deus não aceita divórcio. Deus repudia. Deus, ele odeia o divórcio, porque o divórcio quebra a aliança e, afinal de contas, não foi Deus quem criou o divórcio, gente. Não foi Deus. Interrogaram a Jesus dizendo a respeito disso. Senhor, é lícito o homem repudiar sua mulher? E Jesus vai dizer, não, não é bom que o homem faça isso, não é lícito. Aí Jesus vai dizer assim, só existe uma cláusula que dá a liberdade para o divórcio.
se for a infidelidade conjugal, né? Se um homem ele passa a trair a sua esposa ela tem liberdade para dar carta de divórcio, ou o marido, ou vice-versa. Mas, entretanto, observe o que eu vou dizer, entretanto, ainda existe o caminho do perdão, que esse é sempre o melhor. Existe o caminho do perdão e do recomeço, que esse é melhor do que o divórcio. Mas, fora essa cláusula, não há aqui um porquê de botar o divórcio e a separação no meio da família. Não há porquê você romper o seu casamento. Uma terceira verdade que você precisa saber sobre divórcio, querido. O divórcio, ele torna-se uma identidade. Isso mesmo. O divórcio torna-se uma identidade. Muitas pessoas ficam marcadas. Muitas pessoas ficam marcadas. Quantas mulheres hoje são conhecidas, né, com aquela velha palavra, essa daí ela é uma divorciada, né? Principalmente quando vai em busca de um novo relacionamento. A questão do divórcio acaba que tornando-se uma identidade para tais pessoas, porque aquela pessoa vai ficar conhecida como um divorciado, como uma divorciada. Não, esse menino, ele é filho de um pai divorciado. Não, essa menina, ela é filha de uma mãe divorciada. O divórcio, você precisa saber dessa verdade. O divórcio, ele torna-se uma identidade para quem o aceita e para quem o abraça. Em quarto e último lugar, quarta verdade que você precisa saber sobre o divórcio, e guarde essa, por favor. Quarta verdade, o divórcio afeta a fé. Pastor, como assim? O divórcio afeta a fé. Quantos pastores que infelizmente entraram nesse caminho do divórcio, quebraram a aliança e hoje estão impedidos de exercerem o seu ministério pastoral? Quantas pessoas serviam na igreja em que fazem parte e hoje já não podem mais servir como elas serviam antes, né? Tiveram que abrir mão da autoridade que lhe foi constituída por causa da quebra da família, por causa do rompimento da aliança, porque o divórcio forçou essa pessoa, arrancou essa pessoa do seu lugar que Deus o havia dado, que Deus colocou ela ali como honra. Então, cuidado. Quantas pessoas estão fragilizadas, não são mais os mesmos cristãos, não são mais as mesmas pessoas depois de um divórcio. Porque o divórcio, gente, ninguém sai ganhador do divórcio. Eu saí vencedor. Eu ganhei. Não, querido. Quando o divórcio entra em uma família, todos perdem. E por quê? Porque o divórcio, ele não é apenas isso aqui, mas o divórcio, ele é uma guerra. E o que é guerra? Guerra, as pessoas saem feridas, saem machucadas, dilaceradas, né? As pessoas ficam mutiladas. E assim é o divórcio. O divórcio, ele traz prejuízos e consequências para toda a família. A esposa fica ferida, os filhos ficam feridos, o marido fica ferido, tanto um como o outro, não importa quem foi o causador do problema, tanto um como o outro carregam a culpa e o sentimento, né, de que em alguma área, em algum momento falharam, deixaram isso acontecer. Então, guarde essas 4 verdades. Guarde essas 4 verdades. O divórcio é a quebra da aliança que Deus constituiu através do casamento. Deus odeia o divórcio. O divórcio, ele torna-se uma identidade. O divórcio, ele afeta e atinge a fé de tais pessoas. Cuidado com isso. A nossa oração diante de Deus para você, para sua família, é que você venha ser abençoado,
que esta fatalidade, esse acidente de percurso, nunca jamais aconteça com a sua família, nunca jamais aconteça com você, moça e rapaz que estão há pouco tempo nessa caminhada, né? Que essa fatalidade, esse acidente de percurso nunca aconteça com você que já tem aí 10, 15, 20 anos, 30 anos ou até mais, né, de relacionamento. Que Deus conserve o seu casamento, que Deus conserve a sua família, ok? Que Deus conserve sempre a sua família. Afinal de contas, a bênção de Deus, ela vem por meio da família. Então zele sua família, lute por ela, lute pelo seu casamento. Nunca jamais carregue essa marca, nunca jamais carregue essa cicatriz que é o divórcio. A não ser, presta atenção, a não ser que venham estar sendo colocado em perigo e em risco a vida de pessoas. Aí é algo que você precisa realmente pensar e tomar a decisão. Mas se a vida não está sendo aí colocada em risco, então a melhor saída é buscar o perdão, buscar a reconciliação, buscar tratamento, procurar os líderes, os seus pastores, a sua direção da sua igreja, para vocês serem tratados e cuidados, para que vocês venham ser restaurados para a glória de Deus, tá bom? Então compartilha essa palavra que você acabou de ouvir, você que chegou até aqui, compartilha essa palavra para mais pessoas, talvez amigos que você tenha que estar passando por esse processo. Leva aí essa palavra para ele, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve agora e deixa o seu like, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo encontro. Sempre é bênção de Deus ter vocês comigo e eu estar com vocês através dos vídeos trazendo palavras de Deus, tá bom? Forte abraço a você, fique na paz do Senhor Jesus.